Ora viva, estamos na capela do Monte Santa Cruz em Barca, o sítio ideal para nos referirmos à importância deste espaço e desde logo começou com um castro, não é? E ainda sobreviveu na toponímia Crasto. Exatamente. É um dos povoados fortificados que está, inclusive, atestado na documentação, mesmo na documentação medieval, e à qual o professor Armando Coelho, na sua tese de doutoramento, dá bastante importância, porque se tratava, efetivamente, de um cabeço que domina uma extensa área ao seu redor e, portanto, daquela teoria de que os castros dividiam entre si a vigilância dos locais. Este seria certamente um local muito importante pela sua altitude e por todo o vale que domina, portanto, pela fertilidade destas terras. E claro, como não poderia deixar de ser, além do poder civil, a Igreja também viu aqui uma oportunidade de, neste espaço, fazer um monte sacro, não é? E podemos dizer que, nesse aspecto, esta capela de Santa Cruz, datada na sua entrada de 1693, acompanha aqui também uma necessidade do poder religioso também ocupar este lugar. Sim, eu acho que desde a época romana, os romanos tiveram um princípio que depois muita gente adotou até à atualidade, que é: se não os podes vencer, junta-te a eles. E, portanto, fizeram isso com as religiões pré-romanas, que, digamos assim, para eles eram religiões pagãs, na perspectiva da religião romana. E depois, a Igreja Católica fez exatamente a mesma coisa com os cultos anteriores. Portanto, cristianizou, disse: não, nós estamos aqui, e é por isso que 90% dos montes em Portugal ou têm uma capelinha, ou têm uns cruzeiros, ou se chamam Monte do São não sei quê, Monte de Nossa Senhora de não sei quantos, exatamente porque eram lugares sagrados desde a época dos celtas, desde a época megalítica, pelo menos. Eram lugares sagrados e depois foram sendo sucessivamente sacralizados pelas religiões que, entretanto, vieram. E é por isso que nós encontramos, de facto, esta capela, esta estrutura. Em muitos casos, há estruturas anteriores que depois foram sendo remodeladas, e há a sacralização dos montes, porque, de facto, o monte é o sítio onde nós estamos mais perto de Deus. Estamos mais perto de Deus no monte do que na planície. O sonho da escada de Jacó. Exatamente. Uma escada para o céu, digamos assim. E é curioso porque aqui, em Barca, e neste lugar em específico, nós temos duas grandes devoções. O Senhor da Santa Cruz e o Senhor dos Passos, não é? O Senhor dos Passos, na altura, precisamente da Quaresma, uma grande procissão, e depois da qual também vamos falar mais lá embaixo na Capela do Encontro, e o Senhor da Santa Cruz, que é um culto também que nós encontramos desde o século XVI, pelo menos, não é? Muito importante. Eu acho, correndo o risco, porque sou de Moreira, correndo o risco de ser extraditado pelos meus concidadãos, eu acho que os Passos de Barca são talvez os passos mais tradicionais do Concelho da Meia. Pela forma como se realizam, porque tem uma capela do encontro, portanto, que nós depois veremos. Acho que, sem dúvida nenhuma, se mantém uma tradição que já vem, pelo menos, desde o século XVIII, não é? E em relação ao Senhor da Santa Cruz, o Senhor da Santa Cruz é cultuado de várias formas, está sempre associado à cruz. No fundo, a cruz tem exaltação da Santa Cruz. Exato, o duplo papel do sofrimento, mas da redenção também, ao mesmo tempo. Portanto, ele foi crucificado, mas ressuscitou. A cruz significa, não é por acaso, que é o símbolo principal da Igreja Católica, a cruz, porque é exatamente essas duas coisas. E o Senhor da Santa Cruz aparece sob muitas roupagens. Falaste na exaltação da Santa Cruz, que antes era a grande festa de Moreira. No século XIX, nos apontamentos do padre Joaquim Antunes de Azevedo, ele fala nisso. A exaltação da Santa Cruz era a grande festa de Moreira. E, aliás, é interessante, e atestando tudo o que te estás a dizer, nós vamos encontrar nas memórias paroquiais desta paróquia que estamos a ver referência a duas coisas muito importantes. A de que os Passos de Barca, como disseste bem,
são exemplares e são organizados à maneira de Braga, e isso está redigido dessa forma. E relativamente ao Senhor da Santa Cruz, festa que se realiza em setembro, uma ligação também com o Mosteiro de Moreira, para onde, na memória paroquial, também se refere que se chegou a fazer procissão. Exato. E, portanto, havia aqui uma ligação, Pois, porque efetivamente. em Moreira existe a relíquia do Santo Lenho e existia, de facto, essa grande festa, as duas festas, que é a invenção da Santa Cruz e a exaltação da Santa Cruz, que são duas festas diferentes, que, aliás, no Mosteiro de Moreira estão representados naquelas pinturas laterais. Mas é, de facto, um culto muito interessante, porque é esse, eu acho que é dos cultos mais simbólicos a nível da religião católica. É, de facto, o Senhor que é morto na cruz, não é? Depois que desce e há aquela imagem lindíssima das Pietás, mas o Senhor que também depois se regenera, e nós vemos a cruz vazia, a cruz com o pano, não é? Sem Cristo, porque Cristo ressuscitou. E por isso o símbolo principal do cristianismo é a cruz. Não é a cruz com Cristo, é a cruz. E o Senhor da Santa Cruz é exatamente esse culto que eu acho maravilhoso e que aqui em Barca tem uma exponência enorme. Vamos ver em setembro. Nós estamos numa capela que está em obras, felizmente. O património é vivo. Exatamente, o património vivo. As obras vão fazer, segundo nos informaram, em duas fases, uma agora no exterior e depois outra passado um ano no interior, por questões de umidade. Mas isto é um culto que continua vivo nesta paróquia, que até não é uma paróquia enorme, mas é uma paróquia com imensas tradições e que faz gala de manter as suas tradições. Exatamente. E é nesse sentido que agora vamos convidar todos aqueles que nos assistem a descermos o monte, porque estamos no topo, e a irmos à Capela do Encontro. Vamos ao encontro da Capela do Encontro. Exatamente. Para percebermos um pouco mais concretamente da procissão do Encontro depois na altura da Quaresma. De qualquer modo, antes de acabarmos, não se esqueçam, visitem Barca. Exatamente. Vale a pena e, como veem, há séculos de história, de tradição e de memória escrita e oral sobre esta freguesia. Vamos ver isso já a seguir outra vez. Vamos, venham daí. Então estamos aqui na Capela do Encontro, onde se encontram as imagens de Cristo e da própria Mãe, não é? No conjunto do Conselho da Maia, onde temos várias procissões de passos, nomeadamente em Moreira, em Nogueira, também em Barreiros, e aqui realmente não encontramos assim um complexo como este, onde estamos, não é? Sim, sim. E isso acaba por ser interessante nesta geografia, não é? Estamos num monte, estamos nesta ladeira e acaba por ser interessante também, não é? Exato. No fundo, isto começa na igreja paroquial, não é? A primeira estação, e depois vem subindo sempre até ao monte, onde já estivemos, à capela. Mas no meio há esta, onde nós estamos neste momento, que é a Capela do Encontro. E muitas vezes nestas procissões que tu citaste, há o sermão do encontro, há o local do encontro, mas não há uma capela dedicada ao próprio encontro, como acontece aqui, fisicamente. Portanto, tem de facto essa particularidade. É uma manifestação de religiosidade popular. Os santos passos são um momento alto na freguesia, que não é um momento de festa, de arraial, mas é um momento de uma certa introspeção. E é muito importante aqui nesta região, neste Baixo Minho, se quisermos, e a Maia tem observância dessa procissão em várias freguesias. Todas elas importantes, elas dividem-se naquelas semanas anteriores à Páscoa, e todas elas são localmente muito importantes. E é interessante sublinhar que, como vemos na documentação, não é? Nomeadamente nas memórias paroquiais, fala-se muito no concurso de povo, nas romagens, na presença das pessoas, porque estas festas, como disseste bem,
eram realmente sentidas e fruídas popularmente. E era uma espécie de um mimetismo do próprio esforço que Cristo, a caminho da crucifixão, também fez, não é? Sim, sim. Isso sim. continua a ter aqui um lastro muito grande na nossa comunidade. Continua, e era uma, como é que eu ia dizer, religiosamente é um momento pesado, é um momento em que tu, Sofrido. teoricamente, tens 3 sermões ou 3 intervenções, não é? Na igreja, depois a do encontro e depois a outra final, apelando exatamente a essa questão, a que nós sigamos os passos do Nosso Senhor, porque estes passos são os passos do Nosso Senhor, por isso nós dizemos que é a imagem do Senhor dos Passos. E é normalmente uma procissão, como é que eu ia dizer, em termos de política religiosa, é uma procissão transversal. Toda a gente olha para os passos, seja qual for a sua devoção mais especial, toda a gente olha para os passos da mesma maneira, como de facto a prova do sofrimento de Cristo e a prova que nós devemos seguir os seus ensinamentos. E depois com a participação de pessoas, digamos, dos 4 aos 100, Sim. em figurações, temos 14 estações da Via Sacra, não é? E temos realmente uma participação de figurantes e de pessoas muito grande. Não, e quando a arte da retórica era assim uma coisa muito profunda na religião, estas freguesias aqui à volta disputavam os padres que vinham fazer os sermões. E, curiosamente, o abade desta terra, na segunda metade do século XIX, o abade Santana, era um grande escritor de sermões e um grande sermonista. E amigo de Camilo Castelo Branco. Amigo de Camilo Castelo Branco. Ele, inclusivamente, mais do que uma vez, pregou sermões no Porto para a família real. Portanto, era, curiosamente, abade desta terra. Então havia uma certa disputa, como hoje há nos músicos, nos festivais populares, não é? Quem contratava aquele ou aquele outro, e os pregadores eram muito disputados aí a nível dos passos aqui, não só dos passos, das outras procissões também, mas era de facto uma coisa muito interessante, porque eu lembro-me perfeitamente da minha bisavó contar uma história de uma colega de escola dela com quem ela sempre se deu, e que dizia assim, no final de um sermão, dizia assim, ai, que bem que o padre falou, não percebi nada do que ele disse, mas falou tão bem. Portanto, era de facto um momento de um certo espetáculo da palavra. Sem dúvida, e Camilo Castelo Branco também passou por aqui, já que falamos em palavra, exatamente, escrita e oral. Camilo não é? Castelo Branco passou por aqui várias vezes. Ele era visita de casa do abade de Barca, justamente, do Santana e Silva. O Santana e Silva dava assim uns almoços e uns jantares lautos, não é? E um dos frequentadores habituais era, entre muitos outros, não é? O Evaristo Basto, etc., era o Camilo Castelo Branco. Aliás, até se dizia, é só má língua, porque há coisas redigidas à mão que se conhecem, mas até se dizia que era o Camilo que escrevia alguns dos sermões do abade de Barca. Mas não é verdade, porque ele continuou a escrever, mesmo depois de se ter separado do Camilo. Mas, de facto, o Camilo vinha aqui basicamente por isso. E há um episódio triste que se passou aqui, justamente num desses almoços, a meio da tarde, já bem comidos e bem bebidos, um grupo deles, entre os quais estava o Evaristo Basto, que foi o grande folhetinista do Porto do século XIX, pegaram na carripana puxada por um cavalo do Padre Santana, vieram dar uma volta por aqui, por esta zona. A certa altura a carripana virou, ele aleijou-se e acabou por morrer meia dúzia de anos depois disso mesmo, deste acidente que teve aqui, que lhe causou lesões internas. Mas tudo isto para dizer que a casa do abade de Barca era, durante algum tempo, o refúgio de um grupo de gente do Porto que escrevia e que gostava de comer bem, e, portanto, vinha aqui asilar-se de vez em quando. A gastronomia. Aliás, diz o Vox Populi, não é? Que há uma árvore
que aliás a Câmara e bem assinalou no devido local. Há uma árvore ao lado da antiga residência paroquial, que hoje é propriedade particular, que foi exatamente plantada pelo Camilo e que sempre é conhecida aqui nesta zona como a árvore do Camilo. Exatamente. Se calhar é interessante também rematarmos este episódio em que estamos aqui em São Martinho de Barca, nesta freguesia, com a referência obrigatória. Estamos em frente à Quinta da falar da lenda da Cabreira. Exatamente, da lenda da Cabreira. Eu acho que é uma das lendas mais genuínas, mais curiosas, embora esta lenda exista em vários outros sítios com outros protagonistas, mas em vários outros sítios que foram assolados pelas invasões francesas. E o que é que diz a lenda? Havia de facto aqui uma cabreira muito jovem, portanto uma pastora de cabras, não é? Na vinda da Barca da Trofa, as tropas napoleónicas terão estacionado ali perto da igreja, ali aquela zona mais plana, quando o monte já suaviza, e terão estado ali estacionadas durante a noite. E é evidente que isso assustou, porque eles vinham precedidos da má fama de que roubavam, violavam, destruíam, que era verdade em grande parte. E então as pessoas daqui ficaram muito preocupadas, muito assustadas. E de que é que se lembrou a cabreira? Lembrou-se de atar aos chifres das cabras velas de cera, e ao rabo das cabras umas latas velhas. E então estamos a imaginar um rebanho de 100 e tal cabras, não é? Que ela depois cá em cima assustou e obrigou a descer o monte. Agora nós imaginamos, isto já é um sossego hoje. Na época das invasões francesas não se ouvia barulho nenhum de noite, não é? Até os cães estavam a dormir. Agora repara o que é de repente o exército que estava lá embaixo, ver pelo monte abaixo uma série de luzes, porque cada cabra levava pelo menos 2 velas, com aquele ruído todo. Foi um susto completo, e então o general de brigada que estava a comandar essa brigada mandou levantar armas e seguir em direção ao Porto mesmo durante a noite. Portanto, eles não puderam descansar aqui durante a noite, e a cabreira ficou muito conhecida, está consagrada na toponímia. Como diz o outro, se non è vero é ben trovato, não é? Se não é verdade, está muito bem, mas há, de facto, em mais do que um sítio, lendas mais ou menos idênticas a esta. Mas tem piada porque é uma jovem que utiliza o seu rebanho para espantar um grande exército francês que vinha invadindo desde o norte. Muito bem. É uma terra muito rica em termos de património cultural de todos os tipos, mas mesmo do património cultural e material. É uma zona muito, muito interessante que vale a pena visitar. Vale. E é esse o convite que fazemos e deixamos no final deste episódio sobre os Montes Sacros, e com um particular destaque, claro, para o Monte da Santa Cruz, aqui na freguesia de São Martinho de Barca. Até ao próximo episódio, já sabem, contamos convosco e muito obrigado.